Foram quase 2 dias navegando em mar aberto. Mais de 500 quilômetros entre João Pessoa e a fantástica ilha de Fernando de Noronha. Mas essa travessia foi muito mais do que uma simples jornada pelo oceano. Foi um mergulho profundo e uma experiência transformadora. Entre o dourado dos pôres do sol e o brilho prateado da lua cheia, o veleiro seguia em seu caminho. Um convite à desconexão do mundo e à entrega total ao silêncio, à imensidão e ao pulsar do oceano. Uma travessia épica, onde o horizonte se torna o limite entre o real e o sublime. Aí, Marco, esse é o capitão aí que vai levar a gente nessa aventura. Prazer ter você aqui, cara. É isso aí, ó. Tá quase pronto pra gente sair. Estamos aqui juntos, prestes a entrar nessa aventura. Isso aí, vambora, Noronha. Noronha que nos espere. Tem um espaço bem legal aqui. O pessoal que tem os barcos parados na marina pode usar esse lugar aqui. E aí os barcos ficam parados ali, ó. Tem esse trapiche aqui e tem aquele outro lá, ó. E o nome é Marina Jacaré Village, ó. Esse é o Marco, é o cara que vai nos levar até Fernando de Noronha. Marco, eu tenho algumas perguntas para você, porque eu sei que nos próximos dias a gente vai estar aí numa jornada até Fernando de Noronha. Acho que a primeira coisa eu gostaria de saber quanto tempo, quantas noites vão passar no barco, né? Oi, Hugo. Então, essa saída saindo de João Pessoa, aqui em Cabedelo, é um ponto muito próximo. A gente vai passar uma noite. No total do percurso, 36 horas. E eu sempre faço essa viagem, escolho fazer nas noites de lua cheia, porque pô, a gente tem toda a visão do mar, cara, é um astral muito bom, todo mundo curtindo ali e conversando, cara. Perde até o sono com o tamanho dessa lua que está. São 5 tripulantes e eu, o capitão do barco. Eu sempre faço essa viagem com 6 pessoas no barco. Então, para quem tiver interesse de fazer essa travessia, entre em contato com o Marco. Hugo, é uma viagem para proporcionar uma experiência na vida da pessoa. Então não precisa ter conhecimento. E esse básico do conhecimento eu vou passar, porque eu vou pedir para que cada um faça seu turno. E durante seu turno, tome conta do barco, acompanhe a questão das nuvens, do vento, dos eletrônicos, os equipamentos do barco estão funcionando. É como uma viagem de avião, cara. Sim. O barco vai praticamente sozinho, você tem que só monitorar o que está acontecendo. Então é isso, gente. Estamos prestes a começar essa travessia. Eu nunca estive em Noronha, vai ser a minha primeira vez e vai ser a primeira vez assim chegando de veleiro, então vai ser especial. Lua cheia, tudo de bom, tá tudo para ser perfeito, gente. É uma experiência incrível. Chegar em Noronha velejando é uma experiência muito bacana, cara. E a viagem, né, em si, daqui do continente a Noronha, cara, passa tanta coisa na tua cabeça, vai ver como nós somos pequenos nesse universo, no meio daquele oceano, cara, que é longe, tá? A gente sai aqui às vezes sem noção do qual distância a gente vai percorrer, mas falar em 300 milhas, cara, são 600 quilômetros. São 600 quilômetros. É muito longe, cara. Aqui estamos no veleiro Labadi. É isso, meus amigos. Estou aqui caminhando até o barco, o veleiro Labadi, que se chama. Peraí, mano, vou te ajudar aqui, tá pintado. E rolando o lindo pôr do sol, olha só que lindo. Eu também tá lindo, mano.
Já estamos nos preparativos aqui, né? Para zarpar hoje à noite. E aqui, ó, esses veleiros tudo aqui, maioria de gringo, cara. Muito francês, alemão, tudo parado aqui em João Pessoa, por vários motivos, né? E esse aqui é o veleiro Labadie, que a gente vai até Noronha. E será incrível porque o tempo tá muito bonito. Com certeza a gente vai pegar também uma lua cheia nesse caminho, né, cara? E serão muitos aprendizados, né? Primeira vez pra mim velejando assim uma distância longa, que pra mim é longa, né? Vou aprender muito. Quem sabe a gente também consegue pescar alguns peixes no caminho, né? Já fiz compras também. Tá tudo organizado aqui, minhas compras, minhas comidas. Não só para o passeio, mas também para quando chegar em Noronha. Serão 4 dias em Noronha, então é muito caro a comida lá. E eu já estou preparado para poder cozinhar minha própria comida. Mas de qualquer maneira vai ser uma aventura essa viagem, né, cara? Porque está em alto mar, num raio de quilômetros, e não ter mais nada, somente você e as outras pessoas desse barco, entendeu? É incrível. Então, aqui no veleiro nós temos 3 cabines. Aí temos aqui um banheiro também, mas com o barco também navega para todos os lados. Tem esse sofá aqui, ó, que também acomoda 2 pessoas. E é disputado, todo mundo quer ficar aqui, né? Quer ficar aí. Porque fica no meio de tudo que está acontecendo, perto da cozinha, entre o banheiro. Tem fogão com estufa, uma geladeira, também água quente e água fria. E para essa noite tem previsão de muito vento? A previsão tá maravilhosa, cara. Tá? A previsão tá muito boa, vai ser uma viagem muito tranquila. Que bom. Lua cheia, vento calmo, sem chuva. Então é isso, gente. Logo logo partiremos e logo logo chega também os outros tripulantes. Estaremos em 6 pessoas. É isso aí, galera. Logo logo sairemos. Já estamos nos preparativos aqui para zarpar, para começar essa aventura. E já são quase 10 da noite. Eu não tenho problema em enjoar com as viagens de veleiro, mas para garantir eu tomei um remedinho. E esse aqui é o Marco Vinícius, né? Vivi, né? Já apelidamos ele de Vivi para não confundir com o Marco Capitão, né? Mas é que o Marco Capitão, vou chamar ele de Capitão daqui a pouco. Você é da onde, Vinícius? É do Rio. Do Rio de Janeiro, massa. Tamo junto. É isso, gente. Agora estamos nos distanciando do deck. Agora pisar em terra só quando chegar em Fernando Noronha. Ainda estamos movendo o barco com o motor, porque a gente está saindo ainda do rio.
no Rio Paraíba. E assim que a gente chegar em alto mar, aí a gente vai levantar as velas. E olha lá o tamanho da lua. Lua brilhando. Amanhã é lua cheia. Bom, hoje já tá meio cheio, né? Amanhã é o principal. Dia mais cheio. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a maré tá bem baixa. Para não raspar no fundo do rio, né? Diz que tá apenas 1,5 m só. Essa parte do rio. Nossa tripulante, mais uma aqui. De onde você vem, cara? De Goiânia, Goiás. Ó, nossa tripulação tem até a Goiana aqui, ó. Ah, tá em pé. E a Suzana. Rosana! Rosana. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro também. E o Raul. Campina Grande, Paraíba. E essa é a nossa tripulação aqui. Nosso time para Fernando de Noronha. Ali tem algumas luzes piscando, ó. Aquilo ali é a boia sinalizando que tem uma rede de pesca, cara. E tem várias por ali, ó. Tá meio perigoso navegar essa hora por causa disso. E agora eu estou na ponta, bem na ponta aqui do veleiro, checando se não tem nenhuma boia por aqui, né? Pra não enroscar nessas redes de pesca. Aí ele já me falou, se tiver alguma boia, avisar ele. Porque às vezes tem alguma boia sem luz, né? E a gente não consegue ver. E agora a gente viu que tem aqui, ó, estamos cercados de rede de pesca por aqui, ó. Os pescadores estão tirando a rede de trás ali, ó, puxando a rede. E não parece ter muito peixe, não. Tô vendo a rede vazia. Tá pegando muito peixe aí, é? Tá vazio, né? Estamos passando agora na frente do porto. Porto de Cabedelo. Eu sei, foi um parede. Eu acho que vou tentar um pouquinho pra cá. Aí, ó. Vai, bora. Ele foi pra vela. Bora. E agora levantaram a vela. Finalmente vamos ser guiados pelo vento. E nesse momento estamos finalmente saindo do rio. Aqui é exatamente a entrada, a junção do Rio Paraíba com o mar.
E agora subiu a outra vela. Tem duas velas agora. Meia-noite e meia. O mar está bem agitado. Dá uma olhada nisso, cara. É bem difícil até de se movimentar no barco. Ele fica de lado o tempo todo. Mas a noite está linda. Eu tentei gravar lá em cima, mas é tanto vento que o áudio o vento não permite gravar o áudio. Mas eu queria dizer que tá rolando um vento muito forte e o mar está bem agitado. E aí a gente pega algumas ondas de frente e começa a subir a onda como se estivesse subindo uma montanha. E depois desce elas assim. Eu nunca tinha velejado num mar tão agitado assim. E é difícil se movimentar pelo barco também. Tem que ficar se segurando. Aqui é onde eu vou dormir agora. Eu vou tirar um cochilo. Vou deitar um pouco. Tô cansado. Bom dia, meus amigos. Demorei para dormir noite passada, mas no geral dormi bem. E aí, capitão? Eu dormi bem pra caramba, cara. Apaguei. Já são 7h30 da manhã e já percorremos 8 horas de viagem. Bom dia. Você vai ficar aí, você vai enrolar isso. Tá. Eu vou folgar o de cá. Tá. E a gente deu uma soltada na vela menor de lá da frente, para que o barco fique mais estável. O mar tá... Bom, pra mim tá muito agitado, né? A água tá bem mais azul agora. Quanto mais o tempo avança, mais o continente fica para trás. E mais nos integramos à imensidão do oceano. É nesse silêncio profundo, entre o vento e as ondas, que percebemos a verdadeira dimensão da nossa existência.
O veleiro antes protagonista agora é apenas um ponto minúsculo perdido no azul infinito. E nós, que nele seguimos, somos convidados a sentir o que raramente sentimos em terra firme: a humildade diante da grandeza, a paz diante do desconhecido e a beleza de simplesmente pertencer ao mar. Já são quase meio-dia e estamos em alto mar, cara. Muito longe de qualquer terra, qualquer forma continental. O mar deu uma acalmada agora, mas ainda continua, pra mim, né? Eu sempre repito, pra mim, continua agitado, porque de acordo com o capitão, isso aqui não é nada. Eu estou aqui quase na ponta do veleiro. Aqui é a parte que mais balança, cara. E até agora não senti nem um pouco enjoado, tô de boa. Não sei se é porque eu já me acostumei. Alguns anos atrás já trabalhei embarcado num barco. Talvez pode ser isso. Umas ondulações muito grandes de água, olha isso. Eu me sinto às vezes como se estivesse subindo montanhas e descendo montanhas. É incrível isso. Que massa essa parte aqui, cara, é muito legal ficar nessa parte. Um vento gostoso e balança pra caramba. Uhul! Ah, fora os banhos que a gente toma aqui, né? Uma e meia da tarde, o mar ainda continua azul, não tem muito o que fazer, apenas dormir, É acordar, meditar. comer. Aí tá bom. Oi? Esse barco sempre inclinado para a esquerda. E hoje a noite promete ser lua cheia, né? Hoje é o dia principal da lua cheia. Eu não vejo a hora de ver aquela lua gigante nascendo no horizonte. A sensação de liberdade começa a dominar a jornada. Aqui, isolados do mundo e sem conexão com a internet, o tempo parece desacelerar. A ansiedade causada pelo excesso de estímulos desaparece, e o silêncio do oceano se transforma em uma espécie de meditação inconsciente. É nesse estado de presença que compreendemos, de forma quase instinta, a nossa verdadeira integração com a natureza. Ao perdermos a conexão com as redes sociais, ganhamos algo muito mais profundo: a conexão com o mundo natural, com o vento, com o mar e, sobretudo, com nós mesmos. Agora vamos jogar a isca no mar para ver se pega algum peixe. Capitão, o que você está colocando de isca aí? Aqui tem uma lula artificial
Ah, não é é artificial. É uma lula artificial. E eu dou uma revitalizada nela usando um balão de festa. Nossa. Mas que peixe que você tá pensando em pegar? Ah, que a gente você pode- poderia estar pegando aqui. Ah, a gente pega aqui é cavala, barracuda. São peixes grandes, olha o tamanho do anzol. É grande mesmo o negócio, hein? Vai dar pra comer. Não, vai dar pra fazer um sushi aí com 2 peixinhos. E só pegando a carne nobre, né? Porque a gente joga o resto de fora. Se pegarmos um peixe, vai ser sushi pro almoço. Pode botar os peixes Pro almoço, janta e até amanhã vai ser sushi. A gente bota esse balão de festa branquinho que funciona como um atrator. O peixe fica curioso em ver essas as borrachinhas brancas, né, vibrando, Aham, como se fosse tentáculo da lula. sim. Bom, esperamos que dê resultado. Ah? Ah, já jogou? Agora é só esperar o prato principal. O cheiro vai marcar ele. A expectativa é grande, de peixe grande. Aham. Cadê? Pegou! Bora, que Aê, pegou mesmo, já viu o peixe fulano lá. Azulzão bonito. Eita, meu foto com peixe, velho. Pegou. Ah, soltou. Aí o peixe acabou soltando, cara. Soltou. Pô, já temos um arroz pronto. Salada. Um arrozão aí. Ah, é arroz. É arroz. Ah, eu vou comer com atum então. Já temos um picadinho de carne. Tá feito aí, ó. Um picadinho, arroz, salada. Nossa! E então presenciamos um dos momentos mais extraordinários de toda a travessia. De repente, o mar ao nosso redor ganhou vida. Um imenso cardume de golfinhos surgiu, deslizando sobre as ondas com graça e harmonia. Eles acompanhavam o veleiro como se nos convidassem a fazer parte de seu mundo, a integrar sua dança silenciosa nas profundezas do oceano. Moviam-se em perfeita sincronia, como se o próprio mar respirasse através deles. Naquele instante, não éramos mais apenas viajantes cruzando o oceano. Éramos parte dele. Tem vários golfinhos acompanhando o veleiro, cara. Coisa mais linda. Tem 3 desse lado, 3 do outro lado, mais 2 na frente. Estão vários golfinhos.
Que sensação incrível, cara, de estar no meio desse marzão aqui. E a gente olha pro horizonte e só se vê água. É uma sensação meio estranha. É um pouco de medo de saber que num raio de quilômetros e quilômetros só se tem água. Incrível isso. Aqui se vê a imensidão desse mar. É hora de dormir novamente. Hoje vou dormir mais cedo. Deve ser umas 6 horas ainda, cara. Mas já tô cansado. São 3 da manhã agora. Eu acordei, pois não consegui mais dormir. Aí eu vim aqui pra fora dar uma olhada. Cara, essa lua tá linda. Tudo claro aqui, parece até dia. Estamos passando bem perto de um navio gigantesco, cara. Um navio container. São acho que 7h30 da manhã. Mais um dia
em alto mar. Mas hoje a gente chega. Nove e meia da manhã agora. Segundo o capitão, a gente vai chegar em torno da 1 da tarde. A gente sabe mais ou menos a hora que vai chegar, porque no final tudo depende do vento, né? Mas, com nossa sorte, o vento tá bom. A viagem inteira foi um mar bem agitado, mas o bom é que eu não passei mal em nenhum momento. Mas que bom que tá dando tudo certo. Assim a gente consegue ver lá no horizonte a ilha. A ilha já abrindo lá no horizonte. E apesar de a gente já conseguir ver ela lá, segundo o capitão, ainda vai demorar 2 horas e meia para chegar, cara. Não parece, mas tá longe. Terra à vista! E a gente está dando a volta pela lateral esquerda da ilha para chegar até o Porto de Santo Antônio. E passando aqui na lateral da ilha a gente consegue ver esse lado, né? Que é um lado meio que inabitado. Muito interessante para cá também. Baixando as velas.
E esse foi o rugido do leão. A água quando entra ali faz esse barulho. Estamos tentando ancorar o veleiro aqui. Finalmente em terra firme! Aê! Isso aí, Marquinhos! E aí, Vinícius? Terra firme, finalmente! E eu tô me sentindo meio tonto. Agora que eu pisei em terra firme, eu tô meio tonto aqui, cara. Esse pia tá balançando, né? É, tá a impressão que o chão tá balançando agora.